Como sempre digo, é realmente uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez para falar da palavra do Senhor, dar continuidade à nossa série Desvendando a Vida Cristã, já no último capítulo da primeira epístola de São Pedro. No culto passado, nós vimos os primeiros 4 versos do capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, em que as Escrituras falavam para os presbíteros, do grego presbos, que quer dizer de idade avançada. E vimos que aquilo ali se referia a pessoas da liderança espiritual, né? Vimos como eles devem ser, como devem se comportar, como devem ser tratados. Aqueles que não viram podem ir no canal do Defesa da Fé para que possam assistir essa pregação. O título da pregação que está lá é "Pode ser pastor de qualquer jeito?" Esse é o título informal, mas bastante importante. E hoje nós vamos continuar no verso 5 do capítulo 5, e vamos ver que nesse verso ele fala sobre o público a quem a mensagem se destina, e também fala sobre a congregação de modo geral. Então, sem maiores demoras, eu peço a vocês que, assim querendo, abra as Escrituras na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 5, no verso 5. Assim dizem as Escrituras: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa primeira parte aí, não é? Fala dos jovens. No grego nós lemos neos. Quando comparamos essa forma como as Escrituras falam, referindo-se aos jovens na carta de Pedro, com a forma como ela fala no verso 1, que se refere aos presbíteros, do grego presbos, que é pessoas de idade, nós vemos que jovens aqui podem ser entendidos como os demais membros da congregação. Ele dá um conselho, né? Sujeitem-se aos mais velhos, sujeitem-se àqueles que estão na liderança espiritual. Mas uma questão que é importante é que essa sujeição não é de qualquer forma, não é? Deve ser uma sujeição de acordo com a palavra do Senhor. Deve se identificar na liderança espiritual, naquelas pessoas com quem vocês se comunicam, pessoas que vocês elegem na congregação para falarem na sua vida. Vocês devem identificar nessas pessoas uma maturidade espiritual. E a forma de fazer isso é interessante. Quando me converti, eu e a pastora, muito tempo atrás, nós tivemos assim o cuidado do Senhor, que Ele nos colocou em uma igreja muito séria, né, com pastores seríssimos. E a pastora lá, que faleceu, de vez em quando eu falo sobre ela, pessoa que mora em nosso coração, e esperamos ansiosamente o momento de poder revê-la nos céus, né? Assim que nós nos convertemos, a pastora, que é a pastora Marinila, ela chegou para a gente e disse assim: olha, eu disse uma coisa assim simples, eu já falei isso, eu repeti. Ela disse uma coisa assim simples, que eu disse: meu amigo, negócio mais, né, sem profundidade para ser dito, né? Aí eu disse assim: olha, Tasso, o cristão, eu tinha me convertido, né? A pastora também já havia se convertido antes de mim. Então nós nos convertemos. Ela chegou: olha, Tasso, o cristão é assim, você conhece pela forma como ele vive, não é pelo que ele fala, é a forma como ele vive. Aí eu fiquei assim, né? Na hora, você vê, né? Foi uma coisa tão importante que me foi dada ali, e eu não tive discernimento de ver aquela preciosidade que estava sendo dita ali, não deu o devido valor. Aí o tempo se passou, né? A gente vai crescendo, vai amadurecendo na fé, vai lendo as Escrituras, e eu disse: rapaz, não é que é isso mesmo? Não é que é isso mesmo? Você conhece o cristão com a forma como ele vive, então você deve se sujeitar àquelas pessoas que você analisa a vida delas e você identifica que há maturidade espiritual. É a vida que identifica.
o discípulo de Cristo, mais do que as palavras que a pessoa profere. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 7, diz assim, né? Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Essa fé, né, que deve ser imitada, é a fé que leva a Cristo. Então esse é o conselho das Escrituras. Vamos entrar agora na segunda parte da primeira de Pedro 5,5, voltando ao verso. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Aí ele agora se refere a todos, os velhos e os novos, né? Sejam todos humildes uns para com os outros, né? Pedro agora ele se volta para a relação que nós devemos ter, né? Na congregação, entre os membros da congregação, algo que todos devem ser é humildes. Nós sabemos assim, se a gente perguntar para qualquer pessoa, ela vai saber que humildade é realmente uma característica a ser cultivada no cristão. O Novo Testamento, por exemplo, exorta a humildade um sem número de vezes, inúmeras vezes. Você tem lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 2, as Escrituras dizem: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Engraçado que toda vez que as Escrituras falam sobre a humildade, elas falam de forma belíssima, forma poética. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 3, as Escrituras dizem: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 12, as Escrituras assim dizem: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aliás, meus queridos, aqui mesmo na primeira epístola de São Pedro, nós já vimos isso. Não sei se vocês se lembram, mas na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 8, as Escrituras dizem: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não há dificuldade em identificar nas pessoas, no cristianismo, que há sim o entendimento de que há sim a necessidade de buscar, cultivar, procurar a humildade. A dificuldade que nós vemos é que muitos no meio cristão não sabem o que é a humildade. Interessante. Sabem que tem que buscar a humildade, mas às vezes não sabem o que é, do ponto de vista bíblico, humildade. Para começarmos, e é a tarefa, né, da palavra de hoje, da exposição a essa palavra, é que nós entendamos o que é ser humilde, para que assim possamos buscar isso. Não é algo que você nasce com isso, é algo que você busca, cultiva. Se você não é, pode vir a ser. Então, o que é humildade? O que é verdadeiramente essa humildade que todos devemos buscar? Eu não conseguiria definir humildade de forma tão boa quanto Andrew Murray. Ele fez, um pastor da África do Sul. Ele escreveu um trecho sobre humildade que eu vou ler para vocês. A definição de humildade que ele faz aqui é incrível, e depois nós iremos nos debruçar mais sobre o conceito de humildade. Ele diz assim: a humildade é a perfeita quietude do coração, é não esperar nada, nem se admirar com nada que é feito com a pessoa, é não sentir nada com o que é feito contra a pessoa, contra si mesmo, né? É estar em repouso quando ninguém elogia, e também quando culpam ou desprezam essa pessoa.
Humildade é você estar em repouso quando as pessoas criticam você, quando as pessoas elogiam você, você está em repouso. É ter um lar abençoado do Senhor, onde se pode entrar e fechar a porta, e se ajoelhar em segredo diante do Pai, e estar em paz, como que em um profundo mar de calma, quando tudo ao redor e acima está em turbulência. Agora ele diz um conceito que é seríssimo para o entendimento correto da humildade nas Escrituras, que ele diz: a humildade, ele diz assim, a pessoa humilde não é alguém que pensa mal de si mesmo. Isso não é ser humilde. A pessoa humilde não é alguém que pensa mal de si mesmo. Ele simplesmente não pensa muito em si mesmo. Esse é o conceito. A pessoa humilde não é aquela que se menospreza, se diminui, se acha pequeno, insignificante, um verme rastejante. Isso não é humildade. Nós vamos ver que inclusive isso é o contrário da humildade. Isso é que é o incrível das Escrituras. O grande C.S. Lewis, que eu cito muito, eu acho um escritor que foi talentosíssimo. Ele diz assim: humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Porque quando nós não entendemos efetivamente, meus queridos, o que é humildade, nós corremos um risco grande de acharmos que somos humildes sem sermos. E não é isso que agrada o Senhor. Humildade, por exemplo, não é negar os dons que Deus lhe deu. Isso não é humildade. Nem é exagerar os seus defeitos, nem é exagerar as suas falhas. Tem gente que acha que ser humilde é exagerar as próprias falhas. Tudo que fala é se menosprezando. A gente acha que você acha que a soberba só é exagerar positivamente os seus dons, exagerar fora do normal as suas qualidades. Mas nós estamos aprendendo que, de acordo com as Escrituras, exagerar as suas falhas, exagerar os seus defeitos, se diminuir também é falta de humildade. A autoestima exagerada ou a autoestima muito baixa, forçadamente muito baixa, são ou estão no mesmo espectro do pecado. Você sabe por quê? Porque que você achar que você é muito pequeno, insignificante, um verme rastejante, ou você achar que você está acima de tudo, é o bam. Por que essas duas coisas, que aparentemente são contraditórias, na realidade estão no mesmo espectro do pecado? Por quê? Porque em ambos os casos, meus queridos, é o eu que está no centro de suas preocupações. Tanto aumentar-se quanto diminuir-se está fazendo com que o eu seja o foco da sua mente, do seu coração e das suas preocupações, e não o próprio Deus. Olhe que coisa fantástica isso. E não é, meus amados, não é, segundo as Escrituras, a libertação da tirania do eu. A libertação da tirania do eu não é um dos pré-requisitos, não é um dos pressupostos de seguirmos verdadeiramente a Cristo? É exatamente libertar-se da tirania do eu, do autocentrismo, de tudo ser sobre você, que é um dos pré-requisitos centrais para seguir a Cristo. Quem diz isso? Jesus de Nazaré. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no verso 24, as Escrituras dizem:
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, ser humilde, mudar o foco de você para Cristo, é o pré-requisito que é colocado pelo próprio Jesus como condição essencial, sine qua non, necessária para sermos discípulos dele. E isso, repito, tem que ficar claro, isso não tem nada a ver com achar que você não vale nada. Não tem nada a ver com isso. Mas sim tem a ver com você entender que você não deve ser o centro das suas preocupações. A sua mente não deve estar voltada para você mesmo. Seu coração não deve estar voltado para você mesmo. Aquele lugar para onde toda a nossa existência aponta, louva, adora, se direciona, deve ser o Senhor. Vocês querem ver um erro claro do ponto de vista teológico? É tão simples esse erro teológico, mas eu acho incrível que alguns não veem quando acham que humildade é como que cultivar um espírito de comiseração, um espírito de vitimismo, um espírito de ficar falando: eu sou apenas um verme pecador, um verme rastejante. Ora, essa lógica de dizer que por sermos pecadores, como alguns dizem, devemos ser humildes, é uma lógica claramente errada do ponto de vista teológico. Por quê? É simples, por quê? Porque, você veja bem, se é o fato da pessoa ser pecadora que fosse motivador da pessoa ser humilde, se é o fato de a pessoa ser pecadora que devesse motivar a humildade, qualquer pessoa poderia ser o exemplo máximo de pessoa humilde, menos Jesus Cristo, que nunca pecou. Se nós achamos e colocamos que é o fato de sermos pecadores, vermes rastejantes, insignificantes, se é isso que deve gerar a nossa humildade, se você pensa assim, por favor, não me diga que o seu exemplo de humildade é Cristo, porque ele nunca pecou. Você vê como uma teologia errada, tem efeitos práticos importantes, Pode levar uma pessoa a anos de sofrimento, a anos de cultivar a baixa autoestima. Jesus de Nazaré nunca pecou, e ele é o nosso exemplo de tudo, inclusive de humildade. Humildade não é uma resposta ao fato do pecado. Humildade é uma resposta ao fato de querermos crescer em semelhança a Cristo. Nas palavras de Andrew Murray ainda, que eu li, ele diz assim, humildade é estar vestido com a beleza e as bênçãos dos céus e de Jesus. Humildade é bonito mesmo, Humildade é algo bonito. A glória de Deus é vista em quê? Em sua humildade. Não foi Deus, a segunda pessoa da Trindade, o Logos, conforme vemos em João 1, combinado com João 1,14, que vem à terra e nasce entre nós? Não é o Deus que por amor a nós, não é o Deus que vem à terra para servir e não para ser servido? Devemos, meus amados, cultivar a humildade, mas de forma bíblica, como um ato de santificação, como um ato de colocar Cristo no epicentro, no centro, no foco das nossas preocupações, da nossa mente, do nosso coração. Devemos entender que o foco é o Senhor e não nós mesmos. Todas as ramificações do ato religioso devem ser cristocêntricas.
Toda vez que tiramos Cristo do centro, incorremos em falta de humildade, porque estamos colocando a nós mesmos onde Ele deveria estar. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, as Escrituras dizem o quê? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este é o foco. Agora, a humildade é algo, humildade bíblica, inclusive, é algo que nós devemos ter bastante cuidado com ela, porque é um conceito difícil de vivê-lo, porque muitas vezes a pessoa é flertada ou flerta com a tentação de ficar soberbo e orgulho por ser humilde. A humildade deve ser algo que, num determinado ponto, mas não pode gerar na pessoa uma soberba pela qualidade de ser humilde. Tem um pastor canadense. Ele foi pastor nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Morreu em 51, aí antes disso ele foi pastor lá, de 29 a 48. Então a história dele curiosíssima, aliás, é porque o apelido dele é Harry Ironside. Ele disse assim, ele disse que estava, ele identificou nele mesmo falta de humildade. Aí ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele procurou alguém, maduro na igreja, no círculo de amizade dele, e ele chegou para a pessoa e disse assim, o que você acha? Eu estou me achando com problema, eu não estou humilde como eu deveria ser. O que você me aconselha a fazer para que eu possa crescer em humildade? Aí o cara disse, sabe, o amigo dele disse assim, você já viram aqueles cartazes bem grandes que pendura na frente assim, aí bota o negócio, pendura atrás assim, já viu que a pessoa sai vestida com aquilo? É uma placa enorme na frente, aí tem um negócio nos ombros assim, tem uma placa enorme atrás, Eu acho que, não sei se aqui em Natal tem isso, não. Nunca vi aqui, mas em alguns lugares eles usam isso. Vão para a rua para fazer propaganda com uma placa enorme na frente, aí 2 fitas assim e a placa atrás. Aí o rapaz disse, faça uma placa dessa aí, vou chamar cartaz. Faça um cartaz desse aí, escreva o plano da salvação nesse cartaz e vá lá para o centro de Chicago e passe o dia todo lá. Isso é um exercício de humildade. Ele, pastor, teólogo, professor, autor de vários livros, isso é um exercício de humildade. E não é que ele fez isso? Fez o cartaz na frente, atrás, com o plano da salvação, foi lá para o centro comercial da cidade, como se fosse aqui o Alecrim, num dia lá bem movimentado aí, o dia mais movimentado, foi lá e ficou lá o dia todinho, Experiência desconfortável, Certamente uma experiência que faz com que a pessoa cresça em humildade. Mas ele aí ele conta que chegou em casa, depois desse dia todo, impressionado com o que ele passou, Chegou em casa, tirou o cartaz, aí ele disse, todo dia, toda a experiência foi de água abaixo. Tudo foi de água abaixo. Porque ele tirou o cartaz, se sentou na poltrona, pegou um copo como é o nome disso? Uma caneca de café, se sentou na poltrona, aí se pegou pensando, não há nenhuma outra pessoa em Chicago que estaria disposta a fazer o que eu fiz. Ninguém mais faria isso que eu fiz. Ou seja, foi pego pela soberba, pelo orgulho de ser humilde. Já pensou como a humildade é um negócio incrível? Olha, eu sei que tem irmãos aqui que foram criados de forma diferente. Tem um determinado irmão aqui que mora em nosso coração, determinada pessoa aqui, que eu, em respeito à pessoa dele, eu não vou dizer o nome, mas ele chegou ali num pé de mamão que tem ali atrás. Ele olhou para mim e fez: pastor, e esse pé de manga não vai tirar não? Vai deixar? Um pé de mamão ele confundiu com um pé de manga.
Então tem irmãos aqui que foram criados jogando biloca no tapete e soltando pipa no elevador, no ventilador. Soltava pipa no ventilador, jogava biloca no tapete. Então não tem esse... Mas para isso eu vou dizer: a humildade, meus queridos, é como uma semente de melão. Uma semente de melão. Ela não é escorregadia? Quem não sabe, acredita, é escorregadia. É escorregadia, semente de melão. O que acontece? A humildade é como essa semente. Quando você segura, se você achar que você tem a posse dela e for segurar com mais força, o risco dela escorregar e pular bem longe é grande. Humildade é assim. Vamos voltar ao texto de Pedro. Porque de todos os argumentos para a humildade, um aqui é muito forte. 1 de Pedro 5,5. 1 de Pedro 5,5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Aí continua: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. Se eu não trouxe argumento suficiente para que nós possamos cultivar a humildade, esse aqui é pesado. Deus se opõe aos orgulhosos. O orgulho é um problema. É um problema. Há quem diga que está na raiz de todos os pecados. Por quê? Foi o orgulho que fez com que Satanás quisesse ser como Deus. Foi o orgulho que fez com que Eva considerasse não apenas ser feita à imagem e semelhança de Deus, mas quisesse ser como o próprio Deus, ser conhecedora do bem e do mal, ser a fonte da moralidade, como Deus é. O orgulho, a soberba, a vaidade são destrutivas. Mas a humildade, as Escrituras dizem, é o contrário. Ela nos coloca em um lugar de receber graça de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A promessa de ainda mais graça é uma razão incrível por ela mesma para que nós cristãos busquemos a humildade. Busquemos ser mais parecidos com Cristo, meus queridos. E aqui as Escrituras vêm, depois eu vou mostrar, apresentar algo impressionante, porque parecer mais com Cristo em busca da humildade é dizer que estamos criando um terreno em que o fruto do Espírito florescerá. Se cultivarmos a humildade, imediatamente o terreno a ser preparado é aquele em que o fruto do Espírito florescerá. Qual é o fruto do Espírito? Temos lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De fato, se nós pensarmos aqui, quando tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o foco em Deus, nós iremos crescer em cada uma dessas áreas. Principalmente, meus queridos, naquela área que é uma das mais importantes de hoje em dia. Nesse mundo que muitos dizem é consumido pela ansiedade, consumido pelas preocupações, pelas depressões. Quando colocamos Deus no centro, crescemos um fruto do Espírito, principalmente naquele que é a paz do Espírito, a paz que é a casa em que a ansiedade não é bem-vinda. Vamos ver o que nos dizem os versos 6 e 7 da 1 de Pedro, capítulo 5. Olhe só se não temos essa lógica lá, quando as Escrituras dizem:
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O mais interessante nessa passagem aqui, dos versos 6 e 7 do capítulo 5 da primeira epístola de São Pedro, é que esses versos relacionam humildade com livrar-se da ansiedade. É uma coisa que normalmente a gente não pensa, né? Humildade com livrar-se da ansiedade. Dizem, seja humilde e não seja ansioso. Existe essa relação. Seja humilde e não seja ansioso. Volte lá para o verso 6. Eu não sei se tem como colocar o 6 e o 7 ao mesmo tempo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Alto nível, alto nível. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Essa correlação que vemos aí é impressionante. Vamos pensar um pouco. Nós vimos que ser humilde é mudar, tirar o foco de nós mesmos e colocar esse foco em Deus. Quando o foco somos nós, o que acontece? Quando nós colocamos o foco em nós mesmos, nossas preocupações, nossa mente e nosso coração estão todos focados em nós mesmos. O que acontece? Nós achamos que temos o domínio e o controle de tudo, não é isso? Achamos que controlamos tudo, mas logo vamos descobrir o quê? Que não conseguimos. Não conseguimos ter o controle de tudo à nossa volta. Eis aí a atmosfera perfeita. Aí estão as condições perfeitas de temperatura e pressão para a formação do tornado da ansiedade e da preocupação. Quando a nossa vida, o foco está em nós mesmos, nós achamos que temos o controle de tudo e nos deparamos com a realidade como ela é, que não temos. E diante disso, o que cresce em nós? A preocupação e ansiedade de tentar controlar aquilo que achamos que controlamos, mas não conseguimos. É por isso que as Escrituras deixam claro, é o nosso manual de vida, elas nos esclarecem. Nós devemos, para que estejamos verdadeiramente, para que nos coloquemos verdadeiramente na posição de lançar sobre Deus, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, o primeiro passo é cultivar a humildade, mudar o foco, porque às vezes, quando nós lemos isso, a Escritura diz assim, a gente cita muito essa passagem, né? A pessoa está ansiosa, a pessoa diz, lance sobre Cristo toda a sua ansiedade. A gente diz para a pessoa, e a pessoa diz, quer fazer isso, mas não sabe como. Eu quero lançar sobre Cristo, mas não sabe por quê. Porque o foco dela está nela mesma, ela não entende que o foco sendo ela mesma, ela não é humilde. A primeira coisa é tirar o foco de si mesmo e colocar em Cristo, humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus. Quando fazemos isso, nós colocamos na situação, nos qualificamos, atendemos os requisitos, o foco não está em nós mesmos, mas está em Cristo. Por isso podemos jogar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Não é isso. O nosso chamado é para quê? É para viver um dia de cada vez. Biblicamente é isso. O nosso chamado biblicamente é para viver um dia de cada vez. O amanhã pertence a Deus. Nós não temos domínio sobre o amanhã. Você pode achar isso ruim, mas você não tem domínio sobre o amanhã. Não quer dizer que a gente não vá planejar. Não quer dizer isso não. Mas quer dizer que Deus estará no nosso planejamento.
Deus estará no nosso planejamento como o Senhor da nossa vida, né? Aquela história, né? Muitos querem Jesus como Salvador, poucos querem Jesus como um Senhor. É por isso que as orações, nosso Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, não é só Salvador, Senhor também da nossa vida. Lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 34, nós lemos assim: portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Meus queridos, se nós pensarmos assim, começamos a entender, confiar em Deus para o futuro, se de fato confiamos com o nosso coração, não apenas com a nossa boca. Confiar em Deus para o futuro é uma forma de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Dito de outra forma, estarmos preocupados, ansiosos, é um sintoma de falta de confiança em Deus para o futuro. Quando as Escrituras dizem, voltando a 1 de Pedro 5, 6 e 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, quer dizer, confie no Senhor para o futuro, tire o foco de si mesmo. Você não tem controle sobre o futuro, seu planejamento tem que ter Deus. Aí sim nós dizemos, então não precisa estar ansioso, o Senhor tomará conta do futuro. É incrível, tem uma passagem que me machuca muito, porque toda a vida que eu dizia uma coisa para a pastora, ela puxava essa passagem. Me machuca muito, porque eu dizia assim, né? Antes da igreja aqui, eu dizia assim: vamos fazer o seguinte, eu vou me afastar do meu trabalho, vou fazer pesquisa, vamos passar um ano num país tal, vamos passar um ano não sei onde. Aí eu falava, aí ela olhava para mim e falava assim: Tiago 4, 13 a 16. Acabava com o meu argumento. Mas é mesmo isso mesmo, viu? Olha o que... Eu vou ler aqui contra gosto, porque me machuca muito, viu? Mas eu vou ler de qualquer jeito. Olha o que diz aqui o livro de São Tiago, no capítulo 4, do 13 ao 16. Ouçam agora vocês que dizem... Olha que é exatamente o que eu dizia, meu amigo. Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos... diz até assim, um ano. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Aí o 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. É um balde de água fria. Que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E o 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, trazendo o Senhor para o planejamento. Se o Senhor quiser. E o 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Eu tenho uma raiva desse verso, desse trecho, eu tenho uma raiva. É porque eu estou usando mais a Bíblia digital aqui, que eu gosto que a letra fica maior, mas se fosse essa de papel, eu tinha rasgado essa folha da Bíblia aí. Na prática, meus queridos, como podemos nos humilhar perante o Senhor? Porque outra dúvida. Na prática, qual é o exercício real que promoverá com que você possa realmente tirar o foco de você e colocar o foco em Cristo? Como é? A Bíblia é tão impressionante que nesse mesmo verso aí da 1 de Pedro 4, 1 de Pedro 5, 6 e 7, no final ele responde isso. Eu fico assim, como diz lá em nós, bestinha com a Bíblia, viu? Porque a gente diz assim, na prática, como eu vou fazer isso?
Tudo bem, eu já entendi que humildade não é pensar menos de mim. Eu dizer, eu sou apenas um... Não, humildade é pensar menos em mim, colocar Cristo no centro de tudo. Eu entendi isso. Eu entendi que para jogar ansiedade sobre Cristo e me livrar desse problema da preocupação, da ansiedade, da depressão, eu preciso fazer o quê? Colocar Cristo no foco, ser humilde. Eu entendi isso. Mas será que você não podia dizer uma coisa mais assim na prática para eu crescer nessa capacidade de ser humilde, não? Porque como é que eu tiro o foco de mim e coloco em Cristo? Como é que eu tiro o foco de mim e coloco em Deus? Como? Ou como diria Didi, cuma, né? Cuma. Como é que eu consigo fazer isso? Como? Aí o final é a resposta. Porque Ele tem cuidado de vocês. Meus amados, existe um hábito que é central para a vida cristã, um hábito que é central para a saúde na vida cristã. É exatamente você trazer sempre à memória o que Deus tem feito por você. Ele tem cuidado de vocês. Será que todos nós sabemos e nos lembramos disso? Será? Nunca devemos deixar de nos lembrar, meus queridos, de trazer à nossa memória o que Deus fez por a gente. Isso é um hábito diário, isso é central. Deus fez muito por mim, fez muito por minha família, e eu sei que não é diferente com vocês. Eu sei disso. A diferença de um para o outro não é que Deus fez ou não fez, é que talvez nós não tenhamos o hábito de sempre alimentar essa memória do que Ele fez por a gente. Lembre-se do progresso, do avanço na sua vida, depois que você se dobrou, se dedicou ao Senhor, deixou o Senhor entrar na sua vida. Cuidado para que essas lembranças não venham a trazer condenação para você. Cuidado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu fazia isso, não faço mais. Aí, meu Deus, eu fazia isso e agora estou perdido. Não. Você se entregou ao Senhor. Lá na carta aos Romanos, no início do capítulo 8, o que é que as Escrituras dizem? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é para trazer condenação. Eu estou pedindo para você focar no que Deus fez. Nunca deixar de trazer isso para a memória, de alimentar esta memória. Nunca. Trazendo, meus amados, a nossa memória, a nossa lembrança, o que Deus fez por a gente. Lá, abra em 1 de Pedro 5, 6 e 7, por favor. Trazendo à nossa memória o que Deus fez por nós, por Ele ter cuidado de nós. Trazendo isso à nossa memória, nós entramos automaticamente em um estado de agradecimento a Deus. E automaticamente somos levados a uma atmosfera de viver agradecendo, louvando o Senhor por termos sido atingidos por sua graça. Quando fazemos isso, automaticamente nós crescemos em amor e confiança em Deus, e automaticamente mudamos o foco de nós mesmos para o Senhor. Criamos a atmosfera perfeita para que possamos focar no Senhor e aí sim olhar para frente de forma correta. Como viver a vida? O Senhor está envolvido em tudo. Agora, quando fazemos isso, nós sabemos, nunca estivemos sós. E, portanto, nunca estaremos sós. Nós sabemos porque sabemos, quando enchemos a nossa memória do que Deus fez por nós, nós sabemos porque sabemos que o Senhor é conosco. É por isso, é fazendo isso que as Escrituras nos orientam, que nós nos encontramos na situação de fato, entregar nossa ansiedade para Ele.
Se naquele momento eu passar por uma dificuldade, o Senhor veio. Se eu passei por um problema seríssimo, o Senhor apareceu. Se minha família estava naquela situação, o Senhor apareceu. Quando eu estava triste, o Senhor me socorreu. Quando eu estava isso, o Senhor fez aquilo. Agora, Senhor, é só mais uma. Toma aí. É só mais uma. Agora, se você não tem esse hábito de cultivar a memória do que Deus fez por você, aí é mais difícil. Quando temos esse hábito, aí nós crescemos, né? Em amor por Deus, nossa vida fica misturada com a de Deus. Nós alcançamos a paz, jogamos a ansiedade para Ele e alcançamos a paz, vivemos em paz, independentemente do que acontece, independentemente do que está acontecendo aqui no Brasil, no mundo, né? Qualquer lugar, na nossa família, as turbulências estão aí, mas nós não estamos sós. Alcançamos a paz, e olhe que essa paz é uma paz altíssimo nível. Não é uma paz qualquer, não é? É uma paz que é relacionada à humildade, né? Humildade que é sinônimo de ter o nosso pensamento e coração guardados em quem? Não em nós mesmos, mas no Senhor. Essa é a paz, porque tudo aponta para Ele, e nós confiamos que Ele fez tudo no passado, não vai fazer no futuro. A nossa paz está nisso. Nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser está guardado não em nós mesmos, mas no Senhor. E não é assim que as Escrituras dizem? No famoso verso da carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 7. Tenho certeza que muitos de vocês já deram essa palavra para outras pessoas, quando diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, não é? É a paz que decorre de você ter entrado na casa do Senhor, fechado a porta e lá encontrado um mar de tranquilidade e a turbulência lá de fora, rodando, e você lá cantando salmos, lendo o livro de Salmos do rei Davi e a confusão, e você lá. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia é o nosso manual de vida, e a nossa exposição a esta palavra aqui, esse trecho da primeira epístola de São Pedro, é central para a nossa qualidade de vida. Não precisamos estar ansiosos, se soubermos que temos de crescer em humildade, tirando o foco de nós mesmos e colocando em Cristo, para que experimentemos a forma como Ele quer que vivamos, que é paz, não na ausência de problemas. Não existe, viu? A definição não bíblica de paz é ausência de problemas. A definição bíblica de paz é presença de Cristo. Presença de Cristo em meio aos problemas. E aí sim, nossa vida se encherá de propósito, sentido e direção, para que possamos, não só com nossas palavras, mas com o agir de Deus na nossa vida, pregar àqueles que nos veem sobre a palavra do Senhor. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.